Planeta Guarani no ar. Esse é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Tá começando agora, agora é foco no bugre. Eu levo sempre comigo em todo campo a bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor, feito de ouro, a nossa capa, construído com devoção. Nossa família bugina tem raça e tradição. Olá, meu amigo bugrino, muito boa noite pra você. YouTube, né? Hoje é só YouTube, tá? Tamo junto. Rádio Web Planeta Guarani em vídeo, né? Podia falar TV Planeta Guarani, mas não é TV não, tá? É só um bate-papo nosso aqui, né? Vamos junto, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcos Ortiz, abrimos mais uma edição do nosso Bugre em Foco. Tá acabando o Bugre em Foco, hein? Tá acabando, tá? Lembrando que esse programa ele foi criado nesse período, né, de programação alternativa da Rádio Web Planeta Guarani, né? Então a gente tá hoje, se eu não me engano, 12º, né? 12º programa, tá? 12º, já foram 12 programas, rapaz, que coisa. 2 por semana, sexta semana, né? Como o tempo passa rápido, né? 6 semanas aí fazendo Bugre em Foco com vocês, hein? Que legal, terça e quinta fizemos entrevistas, batemos papo, resenhamos, né? Muito legal, mas está acabando, né? A gente vai com esse formato até quinta-feira da próxima semana, tá? Então, falta esse, né, de hoje, mais o de terça-feira que vem e o de quinta-feira que vem, tá? E depois a gente vai sentar aqui internamente, bater um papo, tentar encontrar um formato que seja legal, né? Um formato menor, um formato mais reduzido, mais compacto, para a gente poder continuar movimentando o nosso canal no YouTube, que ficou muito tempo parado, né? Nós deixamos esse canal basicamente 2 anos parado. Agradeço a todo mundo que continuou seguindo o canal aí, estamos com quase 4.900 seguidores, né? Quando nós começamos a fazer o Bugre em Foco, nós tínhamos 4.600 e pouquinho, né? Então, ganhamos também seguidores nesse período. Muito obrigado a todos vocês que vieram para o nosso canal no YouTube, tá? Esse é o nosso jeitinho de falar do Guarani. O nosso forte é a Rádio Web, né? A gente se fala todo dia lá no aplicativo Radiosnet. Procure lá a Rádio Planeta Guarani, você vai encontrar um bate-papo sobre o Bugre, notícias, informações, debates, transmissão dos jogos ao vivo, entrevistas quando a gente puder, né, entrevistar alguém, sempre lá, Rádio Web Planeta Guarani, lá no aplicativo Radiosnet. Aqui no YouTube a gente eventualmente faz esse tipo de programação, já trouxe outros programas, né, programações normais da Rádio Web Planeta Guarani aqui para o YouTube também, mas essa não é a nossa prioridade nesse momento, tá? Vamos voltar para a rádio daqui a pouquinho e aí a gente pensa num formato um pouco diferente, né? Hoje, aliás, nós vamos ter um programa um pouco diferente, né? Um programa com um pouco mais de conteúdo. Não sei quanto tempo vai durar, né? A gente vai ter o nosso bate-papo e tal sobre o Guarani, mas hoje a gente tem conteúdo, nós temos 2 entrevistas coletivas, né? Temos já imagens do Guarani treinando, né? Tudo isso, a imagem do Guarani treinando fornecida pela TV Guarani, as coletivas também, obviamente, né? Gravadas pela TV Guarani, divulgadas no canal do Guarani no YouTube e tal. Nós vamos acompanhar esse material hoje, né? Numa versão mais compacta, né? Um pouco menor do que o que está disponibilizado lá na íntegra no YouTube, mas as respostas estão todas lá. Tudo que eles falarem está lá, a gente vai conferir isso junto aqui, tá bom? Esse é o propósito da Rádio Web Planeta Guarani, né? Falar do Guarani em todos os aspectos, né? Falar do Guarani, inclusive trazendo esse tipo de repercussão, né? Nós somos um dos poucos canais que repercutem as entrevistas coletivas na íntegra, para que você saiba realmente tudo o que foi dito, né? A gente não gosta muito daquela edição básica feita pela imprensa, buscando lá 2, 3 minutinhos no máximo, né, do que foi falado numa entrevista coletiva. Por exemplo, a entrevista, nós vamos ouvir hoje o Maurício Antônio primeiro, né, e depois nós vamos ouvir o Guilherme Paredes. São as 2 coletivas produzidas nesse momento, lá no Guarani Futebol Clube. A coletiva do Maurício Antônio teve ao todo 8 minutos e pouquinho de duração. Nós tiramos as perguntas, ela ficou com 5 minutos mais ou menos, né? Mas as respostas estão todas lá. A do Guilherme Paredes, botando as perguntas e respostas, ela ficou ali com 16 minutos, algo assim.
trazendo só as respostas dele aqui, né, objetivando um pouco, ela diminuiu para 10, 11 minutos no máximo aí de duração. Aí temos o Farney Coelho falando também, né, na abertura das entrevistas. Espero que vocês gostem aí desse formato, né, falando do Guarani, que nessa semana, né, na terça, quando nós fizemos a entrevista com o pessoal da chapa Pro Guarani, né, terça-feira, programa especial, entrevista, foco na eleição do Guarani, né, entrevistamos a chapa Pro Guarani, concorrente ao Conselho Deliberativo do Guarani Futebol Clube. O Vitor e o Eduardo Medina estiveram aqui conosco, batendo um papo. Espero que vocês tenham gostado também, eu gostei bastante. Um programa que ficou muito mais longo do que o que a gente planejava. Tivemos mais de 3 horas e meia de programa, mas virou aí uma resenha fantástica de gente preocupada com o Guarani. Gente que gosta do Guarani falando do Guarani, tá? E muitas vezes não dá tempo da gente interagir com vocês nessas entrevistas. Então, eu tentei registrar todo mundo, né, que interagiu conosco no chat e tal, até os poucos que mandaram no WhatsApp da rádio também, a gente interagiu, mas não dá para a gente dar essa atenção. Hoje não, hoje a atenção é toda com vocês aqui, vamos junto. E atualizando as informações, né, o Guarani de lá para cá anunciou 2 volantes, né, o volante Igor Pereira, que estava lá no Náutico, aliás, enfrentou o Guarani, né, pelo Náutico, tá? Na última Série C do Campeonato Brasileiro, né, o Igor Pereira, 24 anos de idade, é um perfil um pouco diferente, né, do perfil de jogadores contratados até agora pelo Guarani. O Guarani tem apostado em jogadores mais maduros, mais experientes, com mais rodagem, né, mais bagagem. Quase todos os jogadores contratados pelo Guarani têm idade superior aos 30 anos, né? Esses 2 vêm com 24 anos cada, são mais jovens. E o outro volante também, o Nathan Melo, tá? São jogadores já contratados, confirmados pelo Guarani Futebol Clube. O Guarani anunciou ontem o seu goleiro, né, para desespero de muitos. Aí o Guarani estava sem goleiro. Eu falava, a expectativa é que venha um goleiro legal, né, porque está demorando tanto para anunciar. O Guarani anunciou o Fernando Miguel, jogador que faz 41 anos agora, se eu não me engano, em fevereiro, né, tem 40 anos de idade, Fernando Miguel. É o goleiro do Guarani para a temporada 2026 e assina um contrato de 2 anos. Então ele é goleiro do Guarani em tese, né, até o final da temporada 2027. É um bom goleiro, um baita goleiro. É necessário trazer aqui o currículo dele, né? A gente torce muito para que dê tudo certo. E o Guarani segue no mercado aí em busca de alguns outros jogadores, tá? Eu recebi uma informação assim de verdade que o Guarani procura um camisa 8, ou seja, um segundo volante, tá? Nesse momento. O Guarani procura no mercado ainda um meia atacante mesmo, não é meia e não é atacante, né? Um meia atacante, segundo o Farney, para fazer uma função diferente da que o Diego Torres faz, né? Quando está em campo, porque o Diego Torres é o meia clássico, né? Recebi a informação de que o Guarani talvez procure ainda um beirada, mas talvez procure ainda um beirada, tá? Para fechar o seu cast. E a chegada do Maranhão, né? O Maranhão atacante, que estava lá no Maringá, ao que dizem, aí já está até treinando com o elenco bugrino lá em Bragança Paulista, mas ainda não foi oficialmente apresentado. Me parece que o planejamento do Guarani vai ser o Maranhão e o Kevin, que é o jogador das categorias de base. Os dois vão disputar a posição ali, espera-se que os dois produzam aquilo que o Guarani precisa. Só que o Kevin vai estar integrado ao elenco da Copa de São Paulo, né? Nos primeiros jogos aí do Campeonato Paulista. Então, talvez o Matheus Costa tenha que encontrar um jeito de jogar aí um pouco diferente para um pedaço de jogo, né? Sem o centroavante ali de referência, tá? O Guarani procura, sim, mais um lateral direito e essas são, no máximo, as contratações que virão aí. Claro, se entenderem por necessário, vão contratar um outro centroavante também. Mas a prioridade é que o Kevin, da base, e o Maranhão, tudo indica será contratado pelo Guarani, sejam os centroavantes do Guarani para esse começo de temporada, tá? O Kelvin realmente está deixando o Guarani, né? Vai ser negociado com um grupo de empresários que é ligado ao Londrina, mas não consigo cravar aqui que ele vai jogar no Londrina. De repente os empresários o colocam num outro clube, né? O Guarani vai receber uma compensação financeira por conta dessa negociação, mantém um percentual de direito econômico do jogador, tá? Isso pode ser interessante, né? Um jovem ainda, o Kelvin, é tanto trava-língua, né? O Kelvin tem 21, 22 anos de idade, é jovem, pode a qualquer momento ser um jogador que desperte interesse aí de grandes clubes, né, no mercado, e aí o Guarani preservaria aí 10 a 15% dos direitos econômicos dele nessa negociação.
Tá? Muita gente vai debater aqui se ele deveria permanecer ou não no Guarani. O Farney Coelho deu uma entrevista ontem para a Rádio Bandeirantes, onde ele fala que o jogador também pediu seu desligamento, né? Porque não tinha ambiente depois das falhas cometidas ali nos últimos derbys e tal. O próprio jogador se manifestou nesse sentido, e aí segurar um jogador que não está afim de ficar é pior, né? Então libera, negocia, e não consigo dizer que o Maranhão venha em contrapartida a essa negociação, mas é o que tudo indica, tá? É o que tudo indica que acontecerá. Vamos aguardar. O Guarani já está treinando em Bragança Paulista, nós veremos imagens do treinamento do Guarani nesse programa de hoje, né? Veremos imagens do time, alguns jogadores já se integraram, né, a esse elenco. A informação que eu tenho nesse momento é que me parece que falta só o Fernando Miguel, tá? E o Fernando Miguel vai demorar para chegar. Olha a preocupação do Ortiz aí, né? O Fernando Miguel me parece que chega ao Guarani depois do Natal. Os jogadores do Guarani serão liberados, né, no dia 23, vão ter o dia 24 e o dia 25 de folga nos treinamentos para passarem o Natal com a família, e no dia 26 de dezembro o Fernando Miguel se junta ao elenco do Guarani e inicia os seus treinamentos. No dia 26 de dezembro vão faltar poucos dias para a estreia do Guarani, né, porque depois tem outra parada de mais 2 dias, para no dia 30, né, aí tem dia 31 e dia 1º para Ano Novo. Né? O atleta vai ter aí dia 26, 27, 28, 29, 30, são 5 dias. Depois volta no dia 2, vai ter dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, 13 dias, no máximo 14, se a estreia do Guarani for no dia 11. Pouco tempo, né? Mas tomara que dê tempo do Azul aí prepará-lo bem, para que ele possa, é um goleiro experiente, conhece os atalhos do campo, vem para ajudar, né? E vai ser importante para o Guarani. Ainda que não esteja em campo logo na primeira rodada, né? Vai ser importante para o Guarani. Tomara que esteja. O Guarani precisa de goleiro, né? Para essa estreia. Vamos torcer, né? Para que a gente tenha um time novo, um elenco novo, um Guarani novo, né? Se surgir problemas, que sejam novos, que não sejam os problemas que a gente já está acostumado a ter todo ano. E todo ano eu falo a mesma coisa, né? Tá chegando o final de ano, hein, gente? Programação na Rádio Planeta Guarani também só até o dia 19, tá? Sexta-feira da semana que vem. Aí depois a gente dá uma parada, volta no dia 23, faz um programa especial de Natal aqui, reunindo toda a equipe para dar Feliz Natal a todos os nossos amigos ouvintes lá no Rádiosnet, né? Aí no dia 30 a gente volta, faz um outro programa, né, especial de Ano Novo, para dar Feliz Ano Novo para todos vocês, também lá no Rádiosnet, tá? E aí a gente já volta no dia 2, com a expectativa de estreia do Guarani na Copa São Paulo. Vamos esperar aí o anúncio da data dos jogos e tal, para a gente poder já se organizar e tentar transmitir esses jogos também. Aí é pauleira, véio. Aí a gente vai parar só depois do Paulista, entre o Paulista e a Série C, e aí vamos junto, porque a temporada 2026 vem forte, vem com o Guarani brigando. Guarani, todos vocês sabem, passará por um processo eleitoral no próximo final de semana, no domingo, né? A partir das 9 horas da manhã começa, 9h30, perdão, a convocação, o edital de convocação diz que a Assembleia Geral será aberta às 9h30, com 2/3 dos presentes, com 2/3 dos sócios, né? Acredito que esse número não será atingido, e aí a segunda chamada acontece às 10 horas com qualquer número de presente, tá? Abre-se a Assembleia, valida-se ali o trabalho da Comissão Eleitoral, né? Elege-se o presidente da Assembleia, óbvio, valida-se o trabalho da Comissão Eleitoral e parte para o voto, abre-se o escrutínio, as pessoas vão decidir, se Deus quiser, no voto, quem será o próximo presidente do Guarani, presidente do CA, né? Os outros integrantes do Conselho de Administração, quem serão os novos integrantes do Conselho Deliberativo e os novos integrantes do Conselho Fiscal. Tá? Então, todo mundo votando nesses candidatos aí, escolham os seus candidatos, baseado naquilo que você entende ser melhor para o Guarani, exerça o seu direito a voto. Mas não deixe tirar de você o direito de votar. Tá? Se você for sócio do Guarani e estiver nos assistindo, esteja no Guarani por volta das 9 e pouquinho da manhã, porque é necessário que haja quórum ali para tentar vetar qualquer manobra no sentido de impugnar a chapa no dia da eleição, e aí a eleição seria por aclamação. Eu já me manifestei na programação da rádio completamente contrário a isso, vocês sabem o que eu penso. Se você é sócio do Guarani e puder, esteja lá de manhã, se você concorda com isso, né? Esteja lá pela manhã e garanta o exercício da democracia bugrina, né? Ganhe quem ganhar, que a vitória venha no voto, né? Até para validar esses próximos 3 anos de gestão do Guarani, que serão emblemáticos, né, para o futuro do clube, né? Muita coisa se decidirá nesses 3 anos.
Espero que finalmente, nesses 3 anos, a gente tenha o andamento da questão do imobiliário do Guarani, né? Envolvendo também o Roberto Graziano com a Magnum. Certamente, nesses 3 anos, teremos a evolução da questão de SAF, né? Saberemos do novo estádio do Guarani, nova arena, novo clube social, novo CT, ou então dos investimentos que o Guarani planeja fazer nessas esferas, né, e tal. Tudo isso vai acontecer nos próximos 3 anos. Então é importante que os eleitos passem pela chancela do voto, ainda que em alguns casos votos contestáveis, né? Mas vamos embora. Boa sorte. Não quero falar muito sobre política, não. Vou falar, lógico, se for provocado por vocês. Mas não quero falar muito sobre política clubística hoje, não. Vamos embora e vamos falar do Guarani, né? Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui no nosso chat ao vivo. Vamos lá. O chat tá louco, cara. A gente mal abre o chat, ele já tá bombando aqui. Vamos ver quem tá aqui conosco. Ô, Fernando, o primeiro. Fernando, nosso amigo Bugrino Feiticeiro, né, que é o maior propagandista do nosso canal, né? Deixa o seu like, curta o canal, ativa o sininho e tal, né? Legal, muito legal. Fernando, boa noite. Boa noite, Fernando. Outro Fernando, né? O Fernando Guimarães. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Fernando Guimarães, ouvinte também assíduo da rádio. O outro Fernando já disse que já deixou o like. Obrigado, Fernandão. O Adriano Tapeceiro, boa noite, chefe. Tô na escuta e na labuta. Tá trabalhando ainda, Adriano? Poxa vida, hein? Vai firme e forte aí, hein? Tá na tapeçaria, lá em Serra Negra, né? Que prazer, hein? Fala, Claudinho, um abraço, Cláudio Mota, tá aqui Cláudio GFC, boa noite, Marcos, só quem me conhece de lá da antiga me chama de Marcos, viu, Claudinho? Conheço o Claudinho quando ele era pirralhinha, ele tinha uns 5, 6 anos quando eu o conheci, hoje já tá com mais de 40, né, Claudinho? Um abraço pra você, pro seu pai, pra sua mãe, pra toda a família, viu? Tamo junto, foi meu vizinho por muitos anos. O Fernando já volta aqui dizendo que ele adora o Bugrino Feiticeiro, adora esse formato. Eu gosto, cara, eu gosto bastante, mas assim, daqui a pouco a gente volta com a programação da rádio, né, tradicional, e aí no formato a gente não vai ter tempo, né, para fazer os 2 programas, não dá, e se a gente abrir pro YouTube, não dá para dar a atenção que vocês merecem aqui no YouTube, né, porque a gente tem o WhatsApp, tem o YouTube, tem tudo isso, né, mesclado, aí não fica legal, né, não fica muito legal, tá? Ah, Beringuel, boa noite, lá de Birigui para a Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Ortiz. Tô na escuta e vendo também. Boa, Beringuel. Parabéns pelo programa, tá cada vez melhor. Muito obrigado. Já dei meu like e me inscrevi também, é isso aí. Seu Gilberto Vieira Breni, tá? Vamos ver, ó, já estamos na portaria e na audiência. Eu e o Fábio, 13 anos da Paraíba. Torce pro 13, né? Lá na Paraíba, o Fábio. Seu Gilberto, para quem não sabe, é porteiro, né, seu Gilberto? Lá do condomínio Cidades do México. Aliás, eu trabalhei quando eu tinha acho que 19 anos, por aí, 19 para 20 anos, eu trabalhei, logo depois que eu saí do Exército, eu trabalhei no condomínio Cidades do México, nessa portaria aí onde o seu Gilberto Vieira Breni hoje trabalha, viu? Um abraço, seu Gilberto Vieira Breni, tamo junto, vamos junto. Ricardo Nadi, boa noite a todos, esse formato de programa é sensacional. Obrigado, Ricardo, obrigado mesmo, de coração. Outro Ricardo Miranda, boa noite, Ortiz, família Bugrina, que 2026 seja o ano da nossa redenção. Que seja, né, Ricardo Miranda? Acho que a gente merece, né? A gente já passou tantas, né, nos últimos anos, que a gente tenha um ano de 2026 repleto de realizações, né, de conquistas, um ano de conquistas para o Guarani, né? Que o Guarani vá reconquistando seus espaços merecidos aí no futebol, né? Fala, Angelão, Ângelo Rapizarda, Ortiz, boa noite. Ontem eu fiquei muito impressionado com a desenvoltura do Medina. Foi terça, né, Angelão? Além, é claro, do Victor. Que bom que temos novas cabeças pensantes. Eu pensei que sequer isso tínhamos em nossas fileiras. E tem gente que fala que o quadro social do Guarani não tem gente, né, Angelão? Tem, se souber vasculhar, tem, né? O problema é que essas pessoas não conseguem, e aí quando se vai falar em processo eleitoral, as pessoas ficam falando assim, qual é a representatividade desse cara, né? Quem está apoiando, quem está junto, quem da antiga. Nós não precisamos de gente da antiga, né, na verdade. O pessoal da antiga trouxe o Guarani para essa situação, né? O pessoal da antiga trouxe o Guarani para essa situação, porque a situação vivida hoje pelo Guarani começa há mais de 30 anos, né? Então, eu acho que o Guarani precisa de gente competente, né? Para fazer a gestão, a direção, né? Representando a entidade, tem que ser bugrino. Já para trabalhar e para desenvolver o Guarani Futebol Clube, não necessariamente precisa ser bugrino, precisa ser profissional de área, né, Angelão? Gostei muito do bate-papo com eles, viu? Muito, muito mesmo. Um abraço, meu amigo.
Fala, GFC, diz que o Kelvin molhou as fraldas no derby. Vai com Deus. Tá bom, GFC. Um abraço, amigo. O Carlos Silva, acreditar nessa diretoria atual é o mesmo que acreditar em Lula. Opa, a gente não mistura política aqui, Carlos. Eu costumo dizer que a única política que interessa para a Rádio Planeta Guarani é a política do Guarani Futebol Clube. E nos momentos de eleição ainda, né? A gente tem um acordo na rádio, talvez você não conheça o nosso trabalho mais a fundo, a gente não mistura essas duas coisas não, tá? Porque nós temos ouvintes que são de esquerda, temos ouvintes que são de direita, temos ouvintes que são de centro, nós temos ouvintes que são de todas as alas, né? E a gente não interessa se ele é de esquerda, de direita, de centro ou nenhuma delas. O que interessa para a gente é que ele seja bugrino, tá bom? Um abraço, viu, meu amigo? Obrigado. E ele volta também dizendo: Saravá, axé, salve Oxóssi, salve Iemanjá, Guarani, amor da minha vida, da nossa, né? Da nossa. Salve Manogum, Saravá, Guarani, amor eterno. Vamos junto, vamos embora. Vamos embora. O Alexandre Rosa, Ortiz. Não entendi, Alexandre. Acho que você está dizendo que eu sou cego. Ortiz e cegou. Talvez esteja falando do goleiro, né? Depois acho que você escreve mais aprofundado, né? Daqui a pouco a gente trata. Um abraço, Alexandre, mais um ouvinte fiel da rádio também. Tiago Oliveira, boa noite, Ortiz. Estou aqui na escuta e na audiência. Obrigado, Tiagão. Daniel Lovato, não é parente do Fernando Lovato, não, hein? Boa noite, Ortiz. Alguma novidade? Eu abri o programa falando, né, sobre... Não é novidade mais, né? Porque já são jogadores confirmados, né, pelo Guarani, das posições que o Guarani procura no mercado, né? Nomes, ainda que a gente saiba, a gente tem uma restrição a divulgar, viu, Daniel? Mas o Guarani procura basicamente mais 4 jogadores aí, tá? Um segundo volante, né? Um camisa 8, um meia atacante, mais um atacante de beirada, tá? E um lateral direito. Basicamente o Guarani procura mais isso aí, tá? Para poder fechar o grupo aí. Acha que com isso o Guarani está preparado para a disputa do Campeonato Paulista e da temporada, né? 2026 do futebol. Tá? Agora sim, né, Alexandre Rosa? Agora eu consigo. Tá. O Daniel Lovato pergunta antes sobre a fornecedora de material esportivo. Continuará a capa? Eu só posso me basear nas declarações do Rômulo Amaro, né? Em entrevista concedida para a Rádio Bandeirantes, a questão de um mês, talvez um pouco menos. O Rômulo foi questionado sobre isso. Né? Aliás, foi para a TV Bandeirantes a entrevista. Ele foi questionado sobre isso e ele disse que, a princípio, sim, que o Guarani não recebeu nenhuma proposta que seja superior à da capa. Disse que até que teria uma reunião com a capa, né, para os próximos dias para tratar desse tema e que a priori o Guarani renovaria com a capa, que é um grande parceiro. Essa é a resposta do presidente Rômulo Amaro, tá? E agora sim, o Alexandre Rosa agora terminou a mensagem, né? Ortiz, esse goleiro é realmente bom? Não conheço ele jogando. Alexandre, eu sempre digo, né, quando você contrata um jogador, você contrata o passado dele, né? O presente dele é o que ele vai render no clube. Analisando o currículo pregresso, né, do Fernando Miguel, é um goleiro que tem passagem por grandes clubes, foi titular de Vasco, foi titular de grandes clubes do futebol brasileiro, né? No Atlético Goianiense, por exemplo, jogando Série A de Campeonato Brasileiro, ele passou 16 jogos sem tomar gol, né? É lógico, não é só o goleiro, né, que interfere nisso, interfere a zaga, interfere o sistema defensivo, interfere o atacante que volta para marcar também, tudo isso interfere. Mas deve ter feito boas e grandes defesas em 16 jogos, né, para justificar esse período todo sem tomar gol, né? É um bom goleiro, pelo menos é um goleiro que tem um bom passado. Espero que no Guarani ele renda a contento, né? Vamos torcer. O velho Dantas, boa noite, senhor Marcos Ortiz, hora de descansar, mas conectado com os amigos do Planeta Guarani. Muito obrigado, velho Dantas, vamos embora. Marcos Lustosa, boa noite, Ortiz, tudo bem? Na sua opinião, tem alguma chapa favorita e qual seria menos ruim? Lustosa, chapa favorita num processo eleitoral, principalmente num processo eleitoral de clube, como é o caso do Guarani, né, de uma entidade associativa, como é a do Guarani, sempre será a chapa da situação. Eu costumo dizer que a situação só perde um processo eleitoral se for extremamente incompetente na condução do processo eleitoral, né? No Guarani tem algumas peculiaridades. A maior peculiaridade vivida no processo eleitoral do Guarani é esses sócios plantados aí que estão rondando o Guarani desde 2020, né? Desde 2020 a gente tem essas denúncias aí, tá? Tem um grupo que tinha mais sócios, esse grupo se desligou do Guarani,
Ficaram outros, né, ligados a pessoas, o que a gente sabe, ligados a pessoas que hoje fazem parte da gestão do Guarani, tá? Então, se eu tiver que dizer a você quem é favorito, favorito é a chapa da situação. Eu, quando abri o processo eleitoral, eu dizia assim, olha, a eleição no meu conceito está um 7-3, né, para chegar em 10, né? 7-3, contando 10 como 100%, né? Eu achei em algum momento que ela deu uma reduzida ali para um 6-4. Só que assim, a cada ponto que você ganha, você tira um ponto do concorrente, né? Então, em algum momento, eu achei que a oposição chegou num 6-4. Agora tem uma outra situação acontecendo, o Marcos Lustosa, que é um grande acréscimo de sócios aptos ao voto, né? O pessoal vai vendo chegar o momento eleitoral lá, vai pagando mensalidade para estar apto, e o sócio vai poder pagar mensalidade até no dia da eleição, né? Com aplicativo. Hoje você pode pagar por Pix ali, né? E tal, no dia da eleição, apresenta o comprovante lá, está habilitado ao voto, né? Se eu tiver que tratar como favorito, eu diria a você que a chapa da situação é favorita. Eu não sei se a gente continua nesse 6-4 ou se esse incremento de novos sócios se habilitando ao voto aí mudou isso, tá? A lista foi fechada com 748, acho, 747 ou 48 sócios aptos. Eu já tenho notícia de que pelo menos mais 50 já se habilitaram, então já estamos com 800 mais ou menos, né? Favorito sempre será a situação, né? Nessa peculiaridade da eleição do Guarani Futebol Clube. Agora, a eleição sempre pode acontecer uma surpresa, né? Eleição pode sempre acontecer. Quando você abre as urnas, você pode se surpreender, tá? Sobre qual seria menos ruim. Lustosa, eu não posso orientar, né, o voto de ninguém, né? O que eu posso fazer é o seguinte, eu tenho que pensar no que eu já conheço e no que eu não conheço, né? Como é que eu penso? O que eu já conheço me satisfaz? Se o que eu conheço me satisfaz, manter o que eu conheço é o menos ruim. Se o que eu conheço não me satisfaz, talvez o que eu conheço não deva permanecer, né? Então, não tentando influenciar em nada, pelo amor de Deus, mas é assim que eu penso, tá? Não vou aqui dizer vote em fulano, vote em ciclano, todo mundo sabe aqui o que eu gostaria que acontecesse no processo eleitoral do Guarani, mas aí é pessoalidade, é individualidade, eu não posso misturar o programa da rádio com a minha opinião pessoal nesse aspecto, a minha preferência pessoal, né? É a mesma coisa do cara me falar assim, qual camisa do Guarani é mais bonita, a verde ou a branca? Eu, particularmente, gosto mais das camisas brancas. Mas eu tenho também todas as camisas verdes, né, que eu posso ter. Então, para mim, as duas são camisas do Guarani. Qual eu gosto mais? Da branca. Mas a branca, a verde também é do Guarani, né? Acho que eu consegui responder. Obrigado, viu? Foi uma bela bola dividida aí, né? Carlos Roberto Silva, quase, hein? Se troca o Roberto pelo Alberto... Ortiz, tudo bem? Sou bugrino de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ô, Carlos, eu tenho família aí, cara. Tenho família em Poços de Caldas, tenho família em Bandeira do Sul. O Edu Boca, nosso amigo aqui, também tem família em Poços de Caldas, viu? Tenho família, aliás, tem um primo aí que está passando por uma situação muito complicada. Meu primo teve Guillain-Barré, cara. Forte, quase 2 metros de altura, forte pra caramba. Tá com Guillain-Barré desde janeiro de 2025, meu primo não tem movimentos mais. Eu preciso visitá-lo aí em Poços de Caldas e não consegui tirar tempo ainda. Vamos ver se nesse período agora sem programa, né, eu consigo passar aí para dar um abraço nele, viu? Um abraço, meu irmão. Bem-vindo sempre, viu? O like é de graça, mas espalha energia boa. Boa, Fernando. Eu gosto desses trocadilhos aí. Hoje é uma audiência bem menor, né? Estamos aqui com 138 visualizações até agora, 80 espectadores simultâneos. Vamos ver. Mudou o formato aqui da tela de transmissão do YouTube, tá? Eu não tenho mais aqui o controle dos likes, aqui, pelo menos não nessa tela, tá? Não tenho mais esse controle aqui. Então, não sei dizer quantos likes nós tivemos, tá? Vamos lá, hoje eu sou refém de vocês, me dizendo como é que nós estamos de likes aí, tá bom? Tenho simultâneo, tenho taxa de chat aqui, espectadores simultâneos, quantidade de visualizações, a duração média da visualização, nós estamos com meia hora de programa, tempo médio é 10 minutos e 42 segundos, agora baixou para 77 simultâneos, tá? Vamos junto,
Valeu. Vamos junto. Me ajudem. Hoje vocês vão me dizer quantos likes temos. O GFC 1978, mas tem que estar todos os sócios às 9 junto? Não, todos não, né? Mas imagina o seguinte, né? Como é que é esse processo, GFC? Vou tentar explicar novamente, tá? O Estatuto do Guarani prevê que a Assembleia Geral, e na verdade isso é fato, né? A Assembleia Geral é o órgão máximo do Guarani Futebol Clube, tá? Nenhum órgão do clube, seja comissão, seja conselho, é maior do que a Assembleia Geral. E no Estatuto do Guarani, na formatação do processo eleitoral, existe um condicionamento que é o seguinte: a comissão eleitoral valida os atos da comissão eleitoral ou não. A Assembleia Geral valida ou não. Então, como é esse processo? Por ter acompanhado outros processos eleitorais no Guarani, né? Eu posso tentar explicar. Abriu-se a Assembleia Geral, elege-se um presidente da Assembleia Geral. Ok? O presidente da comissão eleitoral vai ler todos os atos praticados pela comissão eleitoral. Nós soubemos que houve pedidos de impugnação aí a candidaturas, né? E há o direito dessas pessoas que pediram impugnação de candidatura de recorrerem, né, caso tenham se sentido prejudicados, para a Assembleia Geral. Então, a comissão eleitoral foi lá e homologou, validou todas as candidaturas, né? Agora, esse sócio aí que apresentou um pedido lá de impugnação, ele pode apelar para a comissão eleitoral, para a Assembleia Geral. E aí, meu amigo, se for uma decisão política, né, e geralmente tal chapa tem mais gente lá presente. Então, ele vai apresentar esse pedido. Por ter mais gente presente, a maioria vai votar com ele lá e acabou, né? Não tem eleição. Então, o sócio que puder comparecer mais cedo ajuda nessa questão, né? Aí ele diz, não é como eleição, a gente vai, se identifica e vota, coisa mais esquisita esse sistema eleitoral do Guarani. Não, é exatamente isso. O problema é esse trâmite inicial aí, GFC. O problema é esse trâmite de abertura de assembleia. Eu costumo dizer que o momento mais importante de uma Assembleia Geral no Guarani é a eleição da mesa e a abertura dela, porque ali, se houver um equilíbrio, não acontece nenhuma manobra. Se não houvesse tal, o grupo tiver com mais representante, pode haver qualquer manobra política ali, né, nesse momento. Infelizmente é assim que rege o Estatuto do Guarani. Até nessa semana na rádio, na entrevista, né, não foi na rádio, foi aqui no YouTube. Na entrevista que eu fiz com o Medina e com o Vitor, eu até falei, talvez devesse mudar isso, né? Eu acho que o associado que foi impugnado poderia recorrer à Assembleia, né? Agora, o associado que foi homologado não pode ter uma contestação, porque aí você não valida nem o trabalho da comissão eleitoral, né? A comissão eleitoral trabalhou pesado, né, para entender todo o processo lá, tá? É meio estranho, mas é assim, viu? Obrigado, GFC. Claudinho voltou aqui. Eu gosto bastante do formato do programa do YouTube. Com imagens conecta melhor o público. São formatos diferentes, né, Cláudio? Eu acho que rádio é rádio, né? Eu sempre digo, rádio com imagem é TV, né? Eu não gosto. Eu, particularmente, acho que nada substitui a emoção da imaginação. Por exemplo, eu tenho aversão a ver, nada contra quem faz, tá? Mas ver uma transmissão, por exemplo, de um jogo de futebol com a câmera virada para o narrador. Eu acho que ali você tem que vender a imaginação, né? O rádio é isso, né? Você vai tentando descrever a jogada, né? E aí você vai tentando imaginar qual é a reação do narrador quando ele grita gol, né? E tal. E aí você vendo a imagem lá, fica uma coisa assim, para mim, tão blasé, tão chata. Eu não gosto, não. Valeu, Claudinho. Fala, Betão, Zé Roberto Barreira. Um abraço, Betão. Tamo junto. Lucas Castro. Boa noite, Ortiz. Será que domingo teremos vans e ônibus chegando para votar de baseada? Não seria novidade. Não seria. Não seria, Lucas. Não seria. O Betão volta aqui. Marcos, quantos sócios torcedores aptos e qual o nome dos sócios torcedores que estão na disputa? Cara, eu não vou dar o nome agora porque são muitos, né? Acho que nós temos pelo menos aí... nós temos bastante sócios torcedores habilitados ao voto. Quantos estão aptos? Todos os participantes do projeto sócio torcedor do Guarani, que se chama sócio campeão, independente do prazo de adesão. Se você for lá no Brinco de Ouro amanhã, fizer uma adesão ao sócio campeão do Guarani, pagar a mensalidade e tal, você está apto a votar no domingo. Não existe essa barreira para votar. Existe essa barreira para se candidatar. Para se candidatar, ele tem que participar do programa há pelo menos 2 anos ininterruptos, Betão. Tá?
E aí não ter negociado mensalidade, nem nada nesse sentido. Tá bom? Mas para votar, qualquer sócio torcedor pode ir até lá, qualquer sócio campeão pode ir lá e exercer o direito de voto. Tá? Só vou ficar te devendo aqui o nome agora dos aptos, dos candidatos todos pelo sócio torcedor. Né? Até tem na comissão eleitoral, quer ver? Vamos ver aqui, acho que é o ato 4 da comissão, não, acho que é o ato 3, né? Já até pulou aqui, vamos lá, deixa eu abrir aqui no site oficial todos os nomes dos candidatos pelo programa de sócio torcedor do Guarani. Não sei se falar os nomes vai resolver, né, para vocês, mas vamos lá para as informações que temos, né? Não, aqui já é o pedido de impugnação. Vamos ver aqui, chapas e candidatos ao... Tá aqui, pronto, tá aqui. Candidatos ao sócio torcedor. Vamos lá, André Luiz Quinalha Giacomello, Danilo Rafael de Souza. O Danilo, depois a gente soube, acho que é esse Danilo, né, que pediu o cancelamento da inscrição, ligado à chapa do Medina e do Vitor, tá? Flávio Roberto Bezerra da Costa, Gustavo D'Agostinho, Luiz Henrique Montaraí Dair, Raquel Rosselli Stefanini, mas a Raquel não é parente do Felipe Rosselli, se for parente muito distante, tá? Sérgio Motoyama, Silvio Luiz Fulim Timporim, Tiago Campo Dalorto e Vinícius Pereira Pilati. O Vinícius Pilati é nosso ouvinte, participa sempre da nossa programação. Não posso beneficiá-lo, mas se você quiser direcionar o seu voto a ele, a Raquel Stefanini é um baita nome, tá? A Raquel é da família De Luca, né? Fundadora do Guarani, tá? Conheço há muitos anos a Raquel também, uma bugrina fanática, mas qualquer coisa que eu fale aqui vai influenciar voto, tá? Esses são os nomes, atendendo ao seu pedido, Betão, tá bom? Tá aí o nome de todos os candidatos aí, valeu? Vamos dar um tempinho aqui no chat, vamos lá? Daqui a pouco a gente volta. Parei no Betão aqui, né? Depois eu volto e a gente bate mais um papo. Vamos começar a ouvir então os conteúdos que a gente tem aí disponíveis para a gente poder ficar a par, né? Ficar atualizado das coisas do Guarani, ficar sabendo da preparação do time, da chegada dos novos atletas, né? Tudo isso agora passa a ser importante para a gente. Então nós tivemos a realização das 2 entrevistas coletivas. Nós vamos assistir primeiro, né, a entrevista coletiva do Maurício Antônio, né, zagueiro contratado pelo Guarani, e na abertura dessa entrevista o Farney Coelho fez lá uma explanação. Então vamos atentamente acompanhar esse vídeo agora, né, matéria em vídeo publicado pela TV Guarani no YouTube, dando os créditos merecidos. Vamos ouvir o que falaram essas pessoas ligadas ao futebol do Guarani e depois a gente ouve a outra entrevista que vai ser a do Guilherme Parede, tá bom? Vamos lá então, bastante atenção aí, a gente vai ouvir e assistir agora, né, na Rádio Planeta Guarani. Recebendo vocês aqui de novo, acho que é a primeira apresentação com coletiva de imprensa desse novo trabalho de 2026 e fico muito feliz. Então, tem certos jogadores, principalmente em determinados momentos do ano, que a gente vem aqui muito mais para brindar os jogadores e mostrar por que a gente fez a contratação, do que propriamente apresentar o jogador, né? A gente já chega quase como conseguimos trazer esse jogador nessa condição e hoje não. Eu acho que nesse momento do Guarani a gente não precisa vir aqui para justificar nada. Eu acho que é um momento especial, a gente está conseguindo montar um elenco que a gente considera digno para representar o que o clube tem de objetivo para o ano que vem. Acho que mais do que essa formalidade de apresentar ele para o nosso torcedor, de apresentar para vocês da imprensa, a partir do dia 11 eles vão ter a oportunidade de se apresentar dentro do campo. Eu acho que muito do que o Guarani espera desse ano passa por esses atletas que estão chegando, né, juntamente com aqueles que ficaram. E deixo claro para vocês que nenhum jogador que ficou teve qualquer tipo de interferência ou que a gente ficou por peso de contrato. Pelo contrário, a gente acabou negociando praticamente todos que a gente queria negociar, liberar. São 9 já que a gente conseguiu fazer liberações. Exatamente para oxigenar mesmo o clube, o grupo, né? Mesmo com jogadores interessantes, a gente achou que era o momento de fazer uma troca maior, né? Fazer uma mudança mais ampla. Então, feliz com a montagem que está se instalando. Ainda falta umas 2, 3 peças assinarem, mas está muito perto de finalizar já.
E hoje, cara, uma alegria imensa e também preciso agradecer eles por comprar o projeto do Guarani. São meninos que ainda não jogaram Série C, né, que sempre em nível muito alto e que compraram pela camisa do Guarani, pela história do Guarani, compraram o projeto para vir trabalhar conosco. Então, primeiro o Maurício, nosso zagueiro, feliz de estar aqui, muito bom te receber. Depois o Guilherme Paredes, ótimas informações, vários amigos em comum, ainda não tinha trabalhado com nenhum dos dois, mas os dois têm vários amigos em comum. Muito feliz também de te receber aqui. Primeiro, fui muito bem recebido aqui no Guarani. Eu escolhi estar aqui pela camisa, pela história, pela grandeza do clube. É claro que os jogadores que ficaram aqui, eles vêm com uma bagagem assim, uma pressão maior de não ter conseguido o acesso esse ano, né? Mas com esses novos jogadores se mistura essa energia, né? A energia da motivação que a gente vem trazendo nova e também dos jogadores que ficaram também a motivação de mostrar para a torcida que eles são capazes. Os treinos já começaram com uma intensidade e um nível muito alto, onde o treinador, a diretoria está cobrando muito empenho, muita dedicação para a gente retornar ao nível que o Guarani merece estar, né? Que é na parte de cima, na Série A. Então, eu acredito que com essa mescla dos jogadores que ficaram e os jogadores novos com essa energia, com essa motivação, com essa alegria de estar aqui, eu acho que vai ser a combinação perfeita para a gente conseguir o resultado final. Eu vejo que o Guarani vai sair bem servido de zagueiro, né? Eu vim aqui para buscar meu espaço para jogar, para buscar titularidade. Vou buscar em todos os jogos, todos os treinos. Eu sei que são 11 jogadores apenas que entram em campo no começo, mas eu sempre quero jogar, sempre quero estar dentro das 4 linhas. Claro, com respeito aos meus companheiros, a hierarquia, a escolha do treinador. Mas eu acho que o Guarani só ganha com isso, só ganha com a qualidade dos jogadores e vai ser uma disputa saudável, com respeito, que é o que eu sempre tenho na minha carreira, mas eu vou buscar o meu espaço. Eu fiquei quase 11 anos fora, né? Eu tive grandes treinadores, joguei com grandes jogadores, então a gente acaba assimilando e absorvendo muitas coisas boas, né? E em todos os países que eu fui, eu consegui me adaptar muito rápido. O meu estilo de jogo se adaptou tanto no Japão, que era mais rápido, um pouco de lentidão na Arábia Saudita, e um pouco mais reativo em Portugal, sempre me adaptei. E eu procuro juntar essas coisas, né? Junto com a experiência que eu trago desses lugares, dos títulos que eu conquistei, e também das temporadas ruins, né, que a gente acaba passando. Tudo é aprendizado nessa vida, e eu procuro principalmente passar para os mais jovens isso, né, essa experiência, essa vontade que eu tô também de estar aqui no Guarani. É um projeto que me instigou muito e eu acompanho o Guarani há muitos anos. Eu sei do tamanho dessa camisa e dessa torcida, e eu quero só dar o meu melhor para o Guarani, juntar tudo que eu já passei, das coisas boas e das experiências ruins, para transformar aqui em um ambiente bom para a gente conseguir o objetivo final. No Paysandu, tinha muitos jogadores bons, qualificados e vencedores na carreira. Só que o coletivo não foi bom, não foi bem aproveitado. Tem questão de estilo de jogo, tem questão de interação entre os atletas, porque hoje no futebol você não pode simplesmente contratar 4 zagueiros para jogar. Você tem que contratar um combinando com o outro, com uma característica, outro com outra, e você tem que entender o campo que você joga. Lá na Cruz era uma condição muito diferente. O time era bastante técnico, mas lá você não conseguia jogar com técnica e velocidade. Então, eu acho que não teve muito esse entendimento entre todos os setores, tanto dentro de campo quanto fora. Mas a minha parte, que é dentro de campo, eu procuro juntar esse coletivo, né, com as qualidades individuais, porque só com o coletivo a gente vai conseguir. Não adianta um jogador fazer 35 gols e a gente brigar embaixo da tabela. Então a gente tem que... Eu vou trazer essa experiência ruim que eu tive no Paysandu
para que não aconteça aqui e o coletivo do Guarani se sobressaia. Eu não tenho preferência, eu não conversei com o treinador sobre isso ainda, mas eu já joguei em todas as formações e também as posições, até de lateral eu jogo também se precisar volante. O que precisar, o Guarani pode contar comigo. Não tenho preferência, mas assim, quando eu conquistei a artilharia do Mundial de 2017, ao lado do Cristiano Ronaldo, eu estava jogando com linha de 4, mas quando a gente foi campeão no Japão, onde foi o meu melhor momento da Champions League da Ásia, então a gente jogou com uma linha de 5. Eu me adaptei aos dois jeitos, então eu acho que com confiança, foco e trabalho, a gente vai conseguir com qualquer formação. Tá aí, né? O Maurício Antônio, zagueiro, falou bem, gostei da entrevista dele, um cara bem focado, né? Fala fácil, bem centrado, tem uma cara meio de loucão, né? Gostei da cara de loucão dele, tem uma cara de malucão, né? Joga em qualquer posição no sistema defensivo, não tem preferência por jogar com 2 ou 3 volantes, com 2 ou 3 zagueiros, que pode jogar de volante, pode jogar de lateral também. Parece um cara disposto a ajudar o Guarani, né? Na verdade, é esse o perfil que o Guarani precisa, né? De jogador que esteja disposto a ajudá-lo mesmo, né? Esse é o momento de tirar o Guarani desse buraco no qual o Guarani se meteu, né? Essa é a hora. O Guarani está na Série C, não pode continuar na Série C, né? Não pode. O Guarani precisa sair da Série C do Campeonato Brasileiro. É um jogador experiente, vem de um rebaixamento? Vem de um rebaixamento. Foi rebaixado lá com o Paysandu, né? Mas foi rebaixado jogando Série B de Campeonato Brasileiro, né? E não Série C e tal. Ele falou aí, né? Lógico que ele não vai falar, tinha jogador ruim também no Paysandu, né? Tem jogador bom no Paysandu e tal. Explicou lá os motivos do insucesso dele, né? Podem falar aí, né? Até na própria entrevista, na formulação de uma das perguntas, né? No finalzinho, até cortei esse trecho. Um dos repórteres fica surpreendido com essa questão de ter sido artilheiro do Mundial junto com o Cristiano Ronaldo e tal. É uma marca, né? Ganhou, deve ter ganho um troféu, deve ter ganho um prêmio ali pela artilharia junto, né? E guarda com todo o carinho do mundo, né? Então, fez 2 gols, o Cristiano Ronaldo fez 2 gols também, né? 2017, ele fala, né? O Mundial é esse hoje intercontinental de clubes, tá? E o Guarani, para mim, está muito bem servido de zagueiro. O Guarani tem o Maurício Antônio, o Guarani manteve o Rafael, né? Que foi o jogador que mais jogou em 2025 pelo Guarani, né? Jogou em quantidade, né? O Guarani manteve o Alisson, ok? O Rafael direito, o Alisson joga pelo lado esquerdo, né? O Guarani contratou o Rafael Donato, para mim, a grande contratação do Guarani até agora, né? O grande nome trazido pelo Guarani até agora, me causa uma baita expectativa, né? Talvez mais até do que o goleiro, do que o Fernando Miguel, tá? O Guarani contratou o Jonathan Costa, outro baita zagueiro também, um bom zagueiro, Jonathan Costa, é daqui de Campinas, né? O Jonathan Costa. Tomara que dê tudo certo, né? Para o Guarani. Tomara. E daqui a pouco a gente vai ouvir o único jogador de frente, né? O único jogador lá de ataque contratado pelo Guarani até agora, que foi o Guilherme Parede, tá? Foi apresentado também, né? Vamos voltar aqui para o nosso YouTube. O Bugrino Feiticeiro, que é o Fernando, né? Os 3 jogadores que o Fernando Lovato falou no grupo de vocês, anima? Eu não posso responder, o Fernando, não vou dar qualquer pista sobre nome, sobre nada disso, como eu disse ontem e eu repito hoje. Vamos aguardar, tá? Eu não vou fazer como gente da imprensa que fala assim, o Guarani está contratando um meia que jogou Série A, Série B e Série C nesse ano. Não vou especular assim, né? Se tem o nome, fala. Se não tem o nome, não fala, né? Eu prefiro não falar, tá bom? Obrigado, Fernando. Não adianta tentar tirar porque eu não solto, cara. O GFC diz que o bom do YouTube é que você pode assistir quando quiser, e se for assinante pode baixar e assistir offline. No Radiosnet não dá, porque quando eu vou ouvir é sempre o que já ouvi. E muita gente não quer baixar. Cara, não posso fazer nada. Desculpa, mas entenda, o GFC, veja, qual a intenção de você criar uma rádio e deixar o conteúdo disponível no YouTube? Um isola o outro, né? Mas é mais cômodo. Ok, é mais cômodo, mas a ideia da rádio não é a imagem, né? A ideia da rádio é só o programa. Quando eu vou lá, eu só ouço o que eu estou ouvindo. Bom,
entra em vários horários, em algum momento você vai estar ouvindo, né? Tem muita gente que me pergunta aqui, que hora vai ter reprise? Eu falo, cara, eu não tenho como controlar, tá? Mas basicamente a programação da rádio, assim, o último programa o mais recente reprisa 2 vezes no intervalo, né? O Boa Noite Bugrão mais recente reprisa 2 vezes no intervalo. Quando é pós-jogo, mesma coisa, né? O mais recente reprisa 2 vezes no intervalo. Depois tem o Bugre Online, tem o Boa Noite Bugrão mais antigo, e aí já vem de novo o Boa Noite Bugrão mais recente, tá? Essa é a dinâmica da rádio, tá bom? O que nós podemos oferecer é o aplicativo Radiosnet, tá? O YouTube para alguns momentos especiais ou para um programa específico. Não tem muita lógica eu passar aqui 2 horas batendo papo no YouTube, até pela média de visualização aqui, gente, ó, nós estamos agora com 51 minutos, 50 minutos, de programa, tá? A média de tempo de duração médio da visualização é 13 minutos e meio. Né? Então, eu sei que muitos de vocês estão ouvindo aí, acompanham o programa inteiro, mas o tempo médio da visualização é 13 minutos e 34 segundos. Não tem... mas eu vejo depois. Aí já perdeu a graça, né? Eu gosto de falar ao vivo. Mas vamos embora. Esse é o nosso trabalho, tá? A gente faz rádio, a gente não faz TV. Tá bom? A gente faz rádio, eu gosto do rádio, eu não gosto da TV, né? Até porque eu sou feio demais e os outros integrantes da equipe também, viu? Todo mundo. O menos feio aqui é o Edinho e o Edinho não gosta de aparecer, tá? Então, vamos embora. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, mas a rádio é rádio e YouTube para mim é TV, né? Valeu? Aí a gente vai tentar criar um programa específico para o YouTube, num outro formato, não será esse, né? Não quero fazer programa editado, quero fazer ao vivo também, mas numa dinâmica diferente, né? Por exemplo, um programa de meia hora de duração, onde as pessoas acompanham o programa inteiro, é mais interessante, né? Mas fica menos tempo e tal, mas é mais interessante, porque aí todo mundo pega o conteúdo inteiro, né? Fala Tomás Henrique da Rosa, boa noite para você também. Olá, Ortiz, boa noite, acompanhando aqui de Águas de Lindóia. Grande abraço, Deus abençoe e ótima noite a todos os bugrinos. Obrigado, Tomás, um abraço para você em Águas de Lindóia também. E outra coisa, Jeff, você voltando a falar ainda do formato vídeo e áudio, né? O YouTube você precisa ficar lá com ele aberto e não pode fazer mais nada, né? Para acompanhar o programa, né? A não ser que você esteja vendo na Smart TV e tal, aí é um pouco diferente. No Radiosnet não, Radiosnet você deixa tocando lá e vai fazer outra coisa, você vai responder o WhatsApp, né? Você vai interagir, você vai ver sua rede social e o rádio está falando lá, né? Você vai ouvindo, né? Tá? O app no celular e rádio, infelizmente, é coisa de velho. As crianças de hoje chamam rádio de Alexa. Legal, eu sou velho, eu tenho 54 anos, tá bom? Eu não vou entrar nesse debate. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo, de coração. Tá bom? Carlos Eduardo. O professor Carlos Eduardo. Boa noite, Ortiz. Professor Carlos, você disse que o Guarani está procurando um meio atacante. Você lembra quando foi a última vez que tivemos um atleta bom nessa posição? Para mim, Nazário e Luan Dias. Bruninho também foi bem nessa posição, né? O Bruninho que veio lá do Atlético Mineiro, teve bons momentos, né, jogando de meio atacante pelo Guarani, né? O Regis era um meio atacante, o Regis não era um meia-meia. O Regis em 2021 foi um meio atacante, né, do Guarani, né? Só para citar alguns aí, tá? O Diogo Silveira, o perfil Bugre Studio está divulgando versões do hino do Guarani. Legal, bacana, é só divulgar, vai ficar bem legal. Eu tenho algumas aqui, de vez em quando eu solto na rádio, tá bom? O áudio do Farney tá mono só no canal direito. Cara, desculpa, velho. O áudio é o mesmo que tá lá no canal do YouTube do Guarani Futebol Clube. Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você, tá? Vamos para a próxima aqui. Inteligente, o zagueiro Maurício. Gostei também, Fernando, da fala dele. Esse zagueiro é muito técnico, tem excelente saída de bola, excelente passe, é ambidestro. Legal, que bom. O Narquiste, o Guarani tinha que ter montado essa equipe para a Série C de 25. Ao que me parece, vamos ter uma equipe mais competitiva esse ano. 2025 já foi, né, o Narquiste? Infelizmente, né? O Guarani cometeu muitos erros em 2025, né? Montou uma equipe jovem, uma equipe basicamente sub-23 para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, né? E se expôs, né? Aí colheu esse resultado ruim que a gente viu. Ainda conseguiu recuperar se classificando para a segunda fase, né? E aí na segunda fase tudo podia acontecer, inclusive subir, né?
Tá? O Guarani acabou conseguindo uma recuperação, e por isso que eu falo que o trabalho do Farney é bom, porque essa boa recuperação do Guarani aí, ela vem amparada num novo trabalho, né? Num retrabalho, numa nova formação de elenco, né? E ainda conseguiu levar o Guarani a uma segunda fase. Aí o que aconteceu na segunda fase derrubou toda a credibilidade, né? Foi aquela derrota, as 2 derrotas nos derbys e tudo mais, né? Infelizmente, tá? Mas eu gosto mais da formação atual do que da formação anterior. Eu gosto bastante, viu? Cida Adriano. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Cida Adriano. Boa noite, seja bem-vinda. André Luiz, NV7EO. Boa noite, Ortiz. Boa noite, torcida bugrina, assistindo aqui do Nova Europa de Hortolândia. Valeu, André. Nova Europa. É o mesmo bairro meu aqui, né? Só que você está em Hortolândia, eu estou em Campinas. Fala, Cargão. Cargão, porrada. Fala, irmão. Fala, Cargão. Beleza. Um abraço. Foi curtir o feriado lá no litoral, que você falou que ia curtir? Espero que tenha se divertido. O Narquiste voltou. Também acho que o Guarani errou. O maior erro nosso foi ter montado aquela equipe de garotos. Eu concordo. Eu acho que o maior erro do Guarani foi esse. Uma equipe muito jovem, né? Uma equipe muito jovem para uma competição extremamente cascuda, como é a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Para mim, esse foi o maior erro do Guarani na temporada, viu? Ainda bem que a gente conseguiu corrigi-lo, né? Mas no final das contas, isso na segunda fase acabou até não atrapalhando tanto. Na segunda fase, para mim, faltou um pouco de equilíbrio emocional ali, né? Faltou um pouco de entender o regulamento do campeonato, buscar os resultados e pronto, subir, né? Era isso, não tinha muito mais o que fazer, né? Um abraço, viu, meu amigo? E aí, seja num canal ou em 2 canais, agora a gente vai ouvir a segunda entrevista, que é a entrevista do Guilherme Parede, tá? Acho que mesmo saindo num canal só, dá para todo mundo ouvir, né? Vamos junto conferir o que falou o Guilherme Parede na sua chegada ao Guarani. É a primeira vez que ele se manifesta em entrevista coletiva, né? Teve emissora aí que teve o privilégio de ouvi-lo, né? Exclusivamente e tal. A gente não tem, então a gente vai para a boa e velha entrevista coletiva. Guilherme Parede agora, o atacante, o jogador de frente anunciado pelo Guarani, é o único até agora, porque o Maranhão ainda não é oficial, tá? Vamos ouvir aí o Guilherme Parede na sua entrevista coletiva de apresentação lá na sala de imprensa Rafael Radamés Prete. Agradeço o Farney, presidente, o Elano, pela oportunidade de ter feito esse convite de eu estar aqui. Eu não pensei 2 vezes em estar aqui no Guarani, pela grandeza do clube, pela história. Já joguei contra algumas vezes. Enfim, acho que está todo mundo se preparando, né? Eu cheguei anteontem, estou me preparando junto com o grupo, dando o meu melhor, procurando melhorar alguns aspectos, ajustar uma coisa ou outra para poder ajudar o clube. E eu acho que vai ser um ano incrível, não tenho dúvida disso. Não é à toa que eu estou aqui também por conta disso. De ajudar o Guarani a conquistar os objetivos. De primeiro momento, já tem um grande campeonato, que é o Campeonato Paulista, que a gente tem que entrar firme, tem que dar o melhor para que a gente possa classificar, né? Alçar coisas maiores, que é o que o clube vem e tentando proporcionar, né? Isso que a gente conversou. É um clube que está reformulando, está querendo alcançar coisas grandes, isso é muito importante. E eu venho aqui para ajudar, para somar, para dar o meu melhor para que tudo isso possa acontecer. Eu acho que o Campeonato Paulista é o campeonato mais visado que tem do Brasil, isso não tem dúvidas. E é uma das situações que fez com que eu estivesse aqui e estou aqui hoje. O clube está se preparando, a gente está se preparando. A minha temporada de 2025 começou em maio, né? Eu tive uma lesão, então eu joguei metade de uma temporada. Enfim, estava num clube onde me ajudaram bastante nesse processo de recuperação. Voltei a jogar lá e me ajudaram muito bem, toda a fisioterapia, enfim, médicos. Eu agradeço muito ao Vila Nova por isso. Mas estou aqui hoje e eu voltei a jogar em maio, cara. Eu acho que eu subestimei algumas situações da medicina para poder voltar a jogar. Era para eu voltar a jogar com 8 a 9 meses, eu voltei a jogar com 7 meses e meio. Então, foi tudo muito rápido e tem as consequências, né, de tudo isso.
voltar já de imediato, de uma lesão muito complicada para todo atleta. Ninguém quer passar por isso. Mas hoje em dia estou bem, estou com saúde, voltei muito bem, pude fazer bons jogos, ajudei o clube de alguma forma com assistências, os gols não saíram e não foi da forma que eu queria. E também tem outras coisas que eu acho que muitos não entendem, questão de mudança de treinador, mudança de cenários, como o Maurício tinha falado recentemente. Isso acaba atrapalhando o ano, entendeu? Essas mudanças. Eu acho que toda a sequência é muito importante para o atleta, também para a comissão técnica, isso é muito importante, a sequência. E o Matheus esteve aqui ano passado, esse ano já vai começar novamente, então isso é muito importante para o clube e principalmente para os atletas. Começar uma temporada, isso é muito importante. Então, tivemos 4 mudanças de treinador, cada um tem sua filosofia de trabalho. Isso acaba atrapalhando também, não é desculpa, mas acaba atrapalhando. Então, tenho minha parcela de culpa, mas tem várias situações em voltas que muitos de vocês e também torcedores não entendem essa situação. E ninguém vê, né? Ninguém vê os bastidores. Só está ali para ver o espetáculo e pronto. Mas é isso, eu estou feliz, eu estou bem, eu estou com saúde, estou me preparando cada vez mais para estar no meu 100% até começar o Campeonato Paulista. E é isso, cara. Venho para ajudar, venho para somar, ajudar o grupo. Estamos montando um grupo muito qualificado, pelo que eu estou vendo, chegando grandes jogadores. Jogadores que já jogaram a Série A, jogadores que já jogaram a Série B e também a Série C propriamente. Enfim, estamos nos preparando para que a gente possa fazer um ótimo Paulista e, consequentemente, fazer uma ótima Série C e conquistar o tão sonhado acesso. O Matheus é um cara que eu já conhecia da bola e também fora dos gramados. Ele é de Curitiba, a família dele toda de lá. Eu já tive uma relação com ele no Curitiba, quando eu estava começando. Ele também estava começando a carreira dele. Trabalhava com o Tcheco na época, juntamente com o preparador físico também, o Paulista estava lá na época. E é um cara que eu já conheço, um cara super inteligente. Eu acompanhei o trabalho dele também. É um cara que se qualifica, que se qualificou, né? E está muito bem preparado também, assim como a gente. E com certeza ele vai colocar ali tudo aquilo que ele quer para que a gente possa exercer da melhor maneira aquilo que ele nos pedir. Ano passado eu tive, sim, um começo de pré-temporada no Japão, né? Eu cheguei em janeiro, fiz a pré-temporada inteira, tudo certo. Eu me machuquei em setembro, então voltei a jogar em maio. Mas a preparação está sendo muito boa. Como eu falei, o Paulista é um grande profissional, junto com a comissão, junto com todo o staff. Os trabalhos, pelo que eu pude ver esses 2 dias que eu estou aqui, são trabalhos muito específicos, trabalhos muito bons. A nível, puxar o currículo dele, é um cara que estudou, é um cara que já trabalhou com outros jogadores a nível de Premier League, a nível europeu, então é um cara super inteligente, super adaptado a isso. Então, estou me adaptando aos trabalhos, estou fazendo o meu melhor. São 2 dias só, é pouca coisa, mas já deu para perceber que os trabalhos são muito bons e com certeza vai ajudar todo mundo a se preparar e chegar muito bem à disputa do Campeonato Paulista. Eu sempre fui extremo, né, em toda a minha carreira, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas eu estou aqui para ajudar, cara. Eu acho que onde ele vê que eu tenho potencial para atuar, eu acho que não vejo problema nenhum. Eu estou super aberto a isso, né? Enfim, ano passado eu joguei em várias posições, mas a gente não teve, como eu posso dizer, uma conversa antes, uma adaptação, tá entendendo? Então foi tudo muito... trocava de treinador, pum, ia jogar em outra posição. Jogava lá direito, esquerdo, jogava por dentro de 9, jogava de segundo atacante, até de 10 eu joguei ano passado. Então, mas tem que ter uma adaptação, tem que ter uma conversa. Eu tenho certeza que o Matheus é super aberto a isso também e a gente está super preparado, a gente se conhece. Então, mas no que eu puder ajudar o Guarani, seja por dentro, por fora, enfim, da melhor maneira eu vou ajudar, jogando ou não jogando. Sou a mesma pessoa, sou o mesmo profissional, sou um cara que vai dar o melhor pelo clube, independente, jogando ou não. Então, estou aqui para ajudar, para somar e dar o meu melhor. Atacante
vive de gol e também de assistência. Eu acho que aqui no Brasil só aparece quem fez o gol, né? Isso é nítido, mas eu procuro sempre ajudar com as minhas assistências. Eu também coloco em pauta isso, aqui não conta, mas em vários outros lugares é importante, e é muito importante ajudar de alguma forma, e eu sempre venho fazendo isso. Como eu falei, eu terminei o ano, querendo ou não, como o segundo maior assistente do time, então voltando a jogar em maio. Então, é uma coisa boa. E eu me sinto feliz por isso. E honrado, enfim. E é isso, eu tento ajudar da melhor maneira. Tenho certeza que aqui esse ano que vem, vai ser um ano bom. Eu preciso também voltar a marcar. Eu também me cobro, mais do que ninguém. Entendeu? Eu junto com a minha família, somos as maiores cobranças. Então, é isso. Vou procurar dar o meu melhor, treinar, né, evoluir, para que eu possa me preparar cada vez mais, e os gols eu acho que acontecem naturalmente. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Antes, no começo da carreira, eu sofria um pouco mais, mas a gente vê que tudo é fase. Eu acho que tudo passa, e já os gols vão voltar a sair, e a gente vai voltar a ser feliz novamente. E é isso. Estou muito bem, estou motivado. É uma alegria imensa estar aqui no Guarani. Então, espero ajudar o clube e retribuir todo esse carinho e toda essa confiança que eles estão me passando, para que possa chegar lá no final do ano, a gente sorrir junto, se abraçar junto e ter conquistado todos os objetivos que a gente quer. Mas a grandeza do clube também, eu acho que é muito importante, né? O Guarani é um clube que está na Série C, mas é um clube de Série B, Série A, então campeão brasileiro, enfim. Isso nos move, né, para estar aqui. Não é só o financeiro. Eu acho que hoje em dia, na minha vida e na minha carreira, eu acho que eu quero estar tranquilo, eu quero estar em paz, né? E aqui, pela conversa que eu sou muito de sentir as coisas, né? A conversa que eu tive com eles, com toda a diretoria, isso me fez refletir muito. Eu tinha outras propostas muito melhores, entendeu? Para estar em outros lugares, até fora do Brasil também. Mas eu escolhi estar aqui pelo desafio, pela grandeza do clube, porque eu sei que o Guarani não vai ficar onde está, entendeu? Não vai mesmo, porque é um clube muito grande, um clube que merece todo o respeito. É um clube de... Tá doido, não tem palavra para descrever o Guarani. E eu estou muito feliz de estar aqui e vou ajudar da melhor maneira o clube a conquistar esses objetivos. E é isso. Estou motivado, feliz para que essas coisas possam acontecer e a gente se abraçar no final do ano e ser feliz. Então, respondendo a pergunta, eu não vim aqui pelo dinheiro, né? Pela questão financeira. Eu vim pelo peso da camisa, pelo projeto. Tenho certeza que o Guarani ele tem tudo para voltar a ser um dos pilares do futebol brasileiro, que é uma torcida fanática, uma cidade maravilhosa e o compromisso da diretoria em fazer uma equipe competitiva e ser campeão da Série C. Eu vi que o Guarani foi o maior público da Série C, né? Isso não é por acaso, então isso já é um ponto a favor e um pontapé inicial para a gente toda vez entrar motivado dentro de campo e conquistar o objetivo. Gostei da resposta, hein? Só não gostei assim, eu tive propostas melhores, né, e tal. Aí talvez tenha forçado um pouco mais, né, e tal. Mas gostei das respostas, viu? Eu não vim aqui pelo dinheiro, vim pelo Guarani, vim pela camisa, vim pelo tamanho, vim pelo projeto, vim porque quis. Basicamente é isso, né? Vim porque acredito que o Guarani vai voltar a ser aquilo que um dia foi, né? Gostei da resposta. Até o Maurício Antônio volta, né, e responde também, né, na mesma linha, no mesmo sentido, né? E tal. Gostei dessa resposta aí. O Guilherme Paredes ele explica aí de uma lesão, né? Essa lesão foi pelo tempo de recuperação, acho que todo mundo já deve imaginar. Foi o dolorido LCA, né? Ligamento cruzado anterior, é uma lesão que tem assolado muito atletas, né? Jogadores de futebol principalmente, tá? Se recuperou e até ele disse que ele voltou antes, né? E talvez isso tenha custado a ele algumas coisas, né? E tal. Realmente, o jogador quando volta antes, né? Acha que está pronto, mas ainda não está, ainda falta um pouquinho, né? Mas ao menos tem o comprometimento com o grupo, né? De querer forçar uma volta e tal.
entende que isso é importante, né? Gostei, Guilherme Paredes. E pelo jeito, né, pelas respostas, né, vocês percebem que aquela velha pergunta do você não faz gols apareceu, né? Ele fala que ele valoriza tanto o gol quanto a assistência. O torcedor e a imprensa muitas vezes não vê isso, né? Mas a assistência é tão importante quanto, e que ele valoriza demais isso, né? Legal, gostei das duas entrevistas. Muito boas, jogadores já centrados, jogadores já experientes, né, que vão ajudar o Guarani. Vão ajudar bastante o Guarani aí na sequência da temporada, né, no início da temporada e durante toda a temporada, né, 2026 de futebol do Guarani. Tá? Agora a gente vai ver algumas imagens aqui enquanto a gente bate um papo. Ó. Essas imagens são já do Guarani treinando lá em Bragança Paulista. Tá? Ó, o Guarani treinando lá no centro de treinamentos que abriga o futebol feminino do Red Bull. É uma baita estrutura, tá? Um gramado muito bom. Uma estrutura muito boa de treinamento, já os jogadores novos, né, os novos contratados aparecendo aí na imagem para vocês também. Acho importante isso, acho importante tirar o jogador daqui um pouco, né, para que ele possa sentir, né, o clima já do grupo, se enturmar mais, se entrosar mais com o companheiro na fala, no dia a dia ali e tal. Conhecer o ambiente, conversar com a comissão também, é um momento mais reservado, comissão atleta. Esse tipo de trabalho de pré-temporada é muito bom, é necessário, só faz bem, tá? E também o Guarani forçado a fazê-lo, né? Porque o gramado do Brinco ainda não está pronto, né? O Guarani mudou a forma de manutenção dessa vez, né? Trocou aqueles tapetes por plantar a grama, né? E isso demora um pouco mais para acontecer, né? Para efetivar e tal. Então o Guarani não tem o gramado nem do CT nem do Brinco de Ouro. Os jogadores tiveram que fazer algumas atividades lá em Barão Geraldo, tá? Lá no CT de Barão Geraldo, lá, né? No Euroamérica, que hoje pertence ao Guarani, desde 2021 pertence ao Guarani, tá? É onde as categorias de base treinam mais efetivamente. Então, o Guarani já está lá, ficará lá, se eu não me engano, até o próximo dia 17, volta, depois retorna para lá, tá? E vai poupando assim o gramado do Brinco, né? O gramado em algum momento vai estar pronto, vai sendo poupado, né? O gramado do CT deve demorar um pouco mais para ficar pronto, né? Mas acho bem legal, bem interessante isso. E a pré-temporada é importante, a pré-temporada serve para o atleta ganhar fundamento para a temporada inteira, viu? Não é só para esse momento. É para a temporada inteira. Então ali são trabalhados a carga de treinamento do jogador, quanto o jogador consegue, quanto o jogador não consegue. A fisiologia administra bem esse tipo de coisa, tá? A preparação física também volta o seu trabalho bastante ali para aquilo, né, e tal. Só um instante, pessoal. Acho legal, acho bom, acho muito bom que o Guarani faça uma boa pré-temporada, que consiga estruturar bem, né, essa preparação do elenco aí, que esses jogadores também possam estar na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Porque aqui, o Campeonato Paulista de fato é uma grande vitrine, mas o objetivo do Guarani é a Série C, né? O grande objetivo do Guarani é sair finalmente dessa Série C do Campeonato Brasileiro, onde ele se meteu, né? Legal, gostei das entrevistas. Na próxima semana devemos ter novas entrevistas, tá? Devemos ter novas entrevistas, né? Na próxima semana. Deixa eu dar uma passada aqui no nosso WhatsApp. Tem uma mensagem em áudio aqui, rapaz. Mensagem do Mineiro Taxista. Mineiro Taxista, mais um ouvinte assíduo da Rádio Planeta Guarani. Vamos ouvir aí o que ele fala. Solta a voz, Mineiro Taxista, para a Rádio Web Planeta Guarani. Boa tarde, Ortiz, Edinho, Cleito e a família Bugrina. Muito boa tarde. Ortiz, eu tô vendo aí uns barulhos por aí que o Guarani tá tentando contratar o Maranhão. Será verdade isso aí? Eu acho que Maranhão, acho que vale a pena. O que você acha? Se ele tiver com vontade de jogar, e nosso meia, né? Se o nosso treinador não põe o meia para jogar de zagueiro outra vez, senão nós vamos ter que pegar um gato morto e bater nele até o gato miar. O que você acha, Ortiz? Um abraço, meu irmão, e todos da rádio aí. Ótimo programa. Eu sou mineiro, taxista aqui do Viracopa. Um abraço para todos. Fala, Mineiro Taxista. Eu achei que você estava mandando uma mensagem para dizer que pegou o Maranhão no aeroporto e levou pro Brinco de Ouro, viu, Mineiro?
Eu confesso que eu achei que você ia falar isso. Ó, peguei o Maranhão aqui, fiz a corrida, levei ele lá pro Guarani, viu? Já tá lá. Já vou abordar também a pergunta do professor Carlos Eduardo aqui, né? O professor Carlos Eduardo aqui no chat fala do mesmo tema. Qual a sua opinião sobre o Maranhão? Será útil ou não? Eu acho que o que se debate sobre o Maranhão não é nem se ele será útil, porque hoje, confirmando-se a contratação dele, né? Lembrando que o Guarani ainda não confirmou, né, a contratação do Maranhão oficialmente, confirmada, ele será o único centroavante do Guarani, né? Então não é nem ajudar, ele tem que ser a solução, né? Tem que ser o cara que chegue para fazer gols. Pelo que eu acompanhei dele no Maringá, um jogador que vai ser muito interessante para o Guarani. Ele tem muito do Bruno, né? Daquilo que o Bruno fez, né, no Guarani, o Bruno Silva, né, fez no Guarani, que é vir buscar bola, se movimentar, às vezes até jogar na beirada. O gol que ele marca contra o Guarani, ele está pelo lado esquerdo, né? Ele recebe a bola na entrada da grande área pelo lado esquerdo, ajeita e bate pro gol. Ele estava até impedido. Foi o gol irregular, foi o terceiro gol do Maringá, né? Ele estava impedido no lance ali, tá? Mas ele recebe a bola e bate pro gol, né? Centroavante bate pro gol, um cara de mais mobilidade. O Guarani não vai jogar com um centroavante fixo, né? Se a única opção for ele. O Kelvin também não é esse centroavante fixo aí. O Kelvin da base, tá? Isso eu estou percebendo aí da proposta e do planejamento de jogo, tá bom? Então, assim, o Maranhão tá aí. Mais vale um Maranhão na mão do que dois voando, né, Mineiro? Respondendo com de forma mais direta a sua pergunta, né? Mais vale um Maranhão na mão do que dois voando, né? Vambora. Vambora e torcer para dar certo, torcer para ele se ambientar logo, né? O Benedito Vicente Dito manda um abraço aqui para o Paraná, Londrina. Aqui tem Bugrino. Pô, um grande abraço para Londrina. Londrina, eu fui muitas vezes para Jandaia do Sul em outro momento da minha vida, que é aí pertinho, né? Dá uma hora e meia mais ou menos, né? De Jandaia para Londrina, né? Um abraço para Londrina. Londrina que é para onde foi até o Brunão, né? O nosso centroavante vai jogar a Série B pelo Londrina, né? Márcio Santana, boa noite, Ortiz e Planeteiros. É o Márcio de Paulínia, né? Estou com você. Rádio é rádio e fim de papo. Márcio de Paulínia. Um abraço, Marcião. Cara, assim, eu sou muito sincero. Quando eu crio a Rádio Planeta Guarani, nós surgimos quase juntos, quase no mesmo momento. Tanto a Rádio Planeta Guarani quanto o Bugrecast, né? O Bugrecast tem um público dele. O Bugrecast esse público mais jovem aí, que não gosta de rádio e tal, que não vai baixar aplicativo, isso e aquilo, ele tem a opção do Bugrecast, né? O Bugrecast tem seu público e um público grande também, tem grandes audiências lá no trabalho deles e uma linguagem voltada para o público jovem, né? Eu não consigo, eu tenho 54 anos, esse ano em 2026 eu faço 55 anos. Eu não consigo me ver conversando com um público de 20, 25 anos, né, e tal. Eu acho que esse público realmente gosta de coisas um pouco diferentes, né? Não vai gostar do formato de trabalho que a gente faz. Tanto que o nosso público no Radiosnet é um público, eu considero, com exceções, claro, nós temos jovens que nos acompanham, mas um público assim, 35 acima, né? Um público mais maduro. E não é que eu não queira falar com eles, é que a minha linguagem não é a linguagem que eles gostam, né? Eu dificilmente faço uma brincadeira, dou uma extrovertida e tal. De vez em quando a gente faz, mas dificilmente eu adoto isso, né? Tem o Bugrecast, tem a versão bugrina que gosta do vídeo, tem o Gordão, né? O Gordão também gosta do formato de vídeo, tem o Bugrino aí também, tem outros, né, perfis aí. Para mim é tudo mídia independente, né? Então tem espaço para todo mundo, o espaço do vídeo é deles. Se a gente vier para o vídeo, é assim, com uma proposta bem mais acanhada, uma propostinha ali de meia hora, talvez 40 minutos no máximo e tal. É assim que a gente pretende fazer, tá? Vamos junto, vamos embora. Eu gosto do rádio, Márcio, eu sou mais velho. O Narquista, esse ano o Guarani será uma vitrine em termos de projeção. Esse elenco tem cara de vencedor. Tomara, né? Tomara. São jogadores experientes, a maioria deles, né? Experientes. Tem até um amigo da imprensa que fala assim: esse elenco do Guarani é copia e cola do que fez a Piruada no ano passado, né? Um elenco mais antigo. Mas, cara, na verdade não é copia e cola, porque a Piruada não inventou esse formato, né? De contratar jogador mais experiente para jogar a Série C. Esse é o formato de sucesso da Série C, né? Quando a gente viu a montagem do elenco de 2025, a gente foi o primeiro a falar: esse elenco é muito jovem.
Enquanto a imprensa toda dizia que o Guarani tinha grandes jogadores, apesar da pouca idade, nós dizíamos, o elenco é muito jovem. E sentimos, né? Quase pagamos o preço não nos classificando. Brigamos contra rebaixamento e tudo mais, né? Tomara, né? Que todo mundo tenha o seu espaço ali, que apareça, né? O Bugrino Feiticeiro aqui, o Fernando, o jogador Kelvin se despediu em suas redes sociais. Sim, deu adeus ao Guarani, né? Boa sorte para ele, sucesso. Que o Guarani mantenha um percentual dele, que ele seja futuramente negociado, que o Guarani ganhe dinheiro ainda, né? Com o Kelvin, né? Baixa considerável. Quem é baixa considerável, Narquiste? Quem? Eu não consegui entender. É o Kelvin. Eu gosto do Kelvin. Eu gosto. Ah, mas foi mal no derby. Concordo, foi muito mal no derby. E se queimou por isso, né? Foi embora. O Fernando já disse que o Guarani terá um jogo aéreo poderoso. Se o Rafael Donato jogar, ele é forte no jogo aéreo. O Jonathan Costa também, né? O jogo aéreo é o forte dele, né? O Rafael fez gols, né? Na temporada pelo Guarani também, né? Bola parada fará diferença, principalmente com o Diego Torres. Se ele for o protagonista da bola parada, né, o Fernando, cria-se uma boa expectativa para o Guarani, né? E aí é ter lateral que cruza bem, né? Que é uma coisa que o Guarani não tem. O Guarani não tem. Nem o Cicinho melhor. O Cicinho deu alguns bons cruzamentos. O Emerson não é muito afeito a grandes cruzamentos, né? Ele é mais da explosão e da chegada, né? Precisa adaptar. Se você vai ter o forte na bola parada, ela também pode vir. Se pegou o rebote, cruza para a área, né? Pegou o rebote do escanteio, já devolve para a área. Você pega a defesa desmontada e o seu zagueiro lá, né? O Sidão Chaveiro, fala Sidão Chaveiro, grande Ortiz. Você não acha que dá para aproveitar o Takahashi nesse elenco? É uma pergunta que eu até faço, né? Até brinquei aqui, né? Passei essa mensagem para um amigo da imprensa e ele falou no ar, né? O Guarani diz que, num primeiro momento, o Ryuta tem baixa estatura, né? E tal. E aí, quando falou-se emprestar o Ryuta, eu falei, quantos centímetros ele vai crescer jogando num outro time? Nenhum, né? Ele vai continuar sendo um jogador frágil fisicamente. O ponto forte do Ryuta é o enfrentamento, é 1 contra 1. Né? Um jogador de coragem, um jogador de atitude, um jogador que enfrenta o adversário, que puxa a torcida junto com ele, né? Eu acho interessante. Acho interessante. Ele não é jogador assim, para ser titular do Guarani, eu já não acho, tá, o Sidão, mas é um jogador importante para o grupo, sim. O Ryuta não é chaveiro, né, para o Guarani, fazendo uma brincadeira aqui com o seu nick, né? Ele não é um chaveiro, né? Um objeto de apego, né, do Guarani, nem do seu torcedor. Ele é um atleta, tá? E dificilmente você acha um atleta que tem um enfrentamento como o dele. Lógico, precisa evoluir. Precisa evoluir. É um jogador de 21 anos ainda, né? Vai fazer 22 agora, em 2026. Então precisa evoluir. Ou acha que porque ele veio do Japão ele está mais evoluído? Não. E aí vai emprestar o menino. Vai emprestar o Ryuta para jogar Série A2. Qual a chance dele evoluir jogando Série A2? Não é desmerecer a competição, mas na Série A2 ele vai ter menos espaço ainda, né? Porque lá os zagueiros são mais truculentos ainda, né? Um abraço, viu, meu irmão? Fala Vinícius Pilati, falei de você agora como candidato aí, viu? Boa noite, Ortiz e amigos. Até o momento estou gostando das contratações, sempre na escuta. Abraços. Um abraço, Vinícius, lá do cartório. Tamo junto. Eu também tô gostando bastante das contratações do Guarani. O André Luiz, meu like tá garantido. Obrigado, André. Fala para mim quantos likes tem aí, porque agora não aparece aqui para mim na tela. Mudaram a tela aqui do YouTube agora, antes era diferente. Agora para mim não aparece mais a quantidade de likes dados aqui durante a transmissão, não. Tenho até medo de mexer e tirar a transmissão do ar, então deixa assim, né? Deixa como tá. Mas também não fazemos um programa para like, né? Fazemos um programa para falar do Guarani. A Mauri Bush. Dali Bugre, sou de Paulínia, vamos subir Bugre. Ô, Mauri, um abraço para você. Vamos. Mas primeiro vamos fazer um bom paulista, né? Subir é para a Série C, né? Paulista, a gente tem que primeiro se manter e depois buscar uma vaga na segunda fase, né? E aí na hora que começar a Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani tem tudo para ter um time já né, bem formado, né, para brigar pelo acesso. Vamos embora, vamos torcer junto. Vinícius Pilati de volta, um time com 3 zagueiros, Donato, Rafael e Jonathan, para dar mais liberdade para o Torres, é uma boa, na sua opinião? Eu acho que a liberdade para o Diego Torres não passa pelos 3 zagueiros, o Vinícius.
Tá? Mas um time com 3 zagueiros não é descartável. Só que você bota o Rafael centralizado, eu já acho que o Donato jogaria mais centralizado, né? O Jonathan Costa mais pela esquerda e talvez o Maurício, né? Jogando pela direita, tá? Talvez, tá? Se for jogar com 3 zagueiros, são mais experientes, né? E tal. Mas para mim a liberdade para o Diego Torres não está ligada a isso, né? O fato dele ter 3 zagueiros lá atrás. Eu acho que a liberdade do Diego Torres está no posicionamento, né? Está na distribuição tática que o treinador der a ele, né? O Diego reclamou em entrevista, né? Do posicionamento dele na Série C. Ele disse que o treinador pediu para ele jogar mais atrás, de segundo volante ou de primeiro, até vindo buscar a bola no pé do zagueiro, e que ele gosta de jogar mais à frente, que ele gostaria até de conversar com o treinador para ajustar esse posicionamento, né? Mas não para dar mais liberdade para o Diego Torres, talvez para dar mais estabilidade defensiva para o Guarani, né? O Guarani é mais estável defensivamente jogando com 3 zagueiros. A melhor partida do Guarani na temporada 2025, para mim, foi aquela vitória sobre o Náutico lá no Recife, né? 2-0, mais 2 gols anulados na primeira etapa. Foi com 2 zagueiros, foi com 3 zagueiros, perdão. Né? O Guarani com 3 zagueiros ali montou um time pronto para definir o jogo. E definiu, né? O jogo ainda no primeiro tempo. Fez 4 gols, 2 foram anulados. Um, para mim, injustamente anulado, o gol do Mirandinha. O outro, tudo bem, estava impedido mesmo. Mas o gol do Mirandinha não estava impedido, né? Foi a melhor atuação do Guarani na temporada. Né? Na temporada e nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Tivesse mantido, mas manteve para o jogo seguinte. Manteve, para Brusque. Lá em Brusque o Guarani jogou, mas aí num gramado acanhado, numa condição de jogo completamente diferente, não deu certo em Brusque, esqueceu, não pensou mais nisso, né? Pro resto da temporada, pro resto da segunda fase, né? Talvez se tivesse mantido ali, não sofrendo um gol a menos, talvez a gente subisse, né? Complicado, né, Vinícius? Fernando Miguel, Rian, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson. Fugiu aqui, subiu. Peraí, vou voltar para a mensagem do Bugrino Feiticeiro aqui. Ele apagou, ele estava passando a escalação aqui. Desculpa, Bugrino, eu estava ganhando aqui, você apagou a mensagem. William Fernandes, boa noite, Ortiz. Não sei se já falaram sobre, mas eu fiquei com a sensação sobre a saída do Kelvin que ele se queimou também internamente no clube, além da torcida, ainda que eu não concorde com a saída. Não diria se queimou internamente, cara. Eu tenho uma teoria, William, assim, eu acho o derby extremamente importante, tá? Só que eu acho que nós todos damos uma relevância maior ao derby do que ele de fato tem, né? E as atuações do Guarani nos derbys da segunda fase foram pífias, né? E o Kelvin foi muito mal nesses 2 derbys. Já no derby da primeira fase, ele foi muito bem, né? Naquele empate por 1 a 1 ali e tal, ele foi bem. Para mim, ele foi bem, foi, no meu entendimento, o melhor jogador do Guarani naquela partida, né? Não sei. Mas assim, acho que assim, pintou a oportunidade, ninguém fez muito esforço, né, para que ele permanecesse, tá? E agora sim, né, Fernando? Agora veio a escalação, vamos lá de novo. Fernando Miguel, Rian, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson, William Faria, Igor Pereira, Diego Torres, Paredes, Maranhão e Mirandinha. Minha opinião, eu só troco aí pensando nesse primeiro momento, né, eu tiro da sua escalação o lateral direito, o Rian, tá? E bota o Cicinho. O Cicinho, para mim, começa a competição como titular. E o Cicinho, em boa condição física, pode ser importante para o Guarani. Ele foi importante em alguns momentos. O Cicinho fez, acho que 4 assistências aí na temporada que foram fundamentais para gols do Guarani, tá? O Carlos Queiroz já diz, Ortiz, o Kelvin pediu para sair? Sim, pediu. Por quê? Porque ele mesmo disse que não tinha clima, né? Essa foi a explicação dada pelo Farney ontem, né, Carlos? Essa foi a explicação que o Farney deu aí para a negociação dele, né? O Kelvin pediu para sair, né? Entre outras coisas, né? Então, pediu para sair, tem mais é que sair mesmo, né? Se o jogador não está afim de ficar, vai embora, né? Vai embora. Só que é aquilo que eu falo também, muitas vezes, eu me lembro muito, eu cito muito isso na programação da rádio, aquela situação envolvendo o Richard Rios ali, né? No derby lá de 2022, o Richard Rios acaba expulso e aí a torcida já veio em peso, né? Lá no Chiqueiro. A torcida veio em peso, né? Não, tem que rescindir o contrato dele por justa causa, né? Se o Guarani tivesse ouvido ali, teria rescindido. E olha o que o Guarani teria perdido, né? Financeira e tecnicamente, porque o Richard Rios foi um pilar técnico do Guarani e desportivamente
incontestável e financeiramente trouxe grandes recursos para o clube, né? Então, tem que pensar um pouquinho aí, né? Demilson Mariano, boa noite. Vamos ver se o treinador deixa o Isaac e o Emerson Avenida no banco. Boa, Demilson. Se eu tivesse que mudar o lateral, eu mudaria o esquerdo, tá? Eu gostei bastante do pouco que vimos do Renan Castro nessa temporada. Se eu tivesse que mudar o lateral, eu mudaria o esquerdo. Acho que o Renan Castro para a linha de 4, que é jogar com 2 zagueiros, né? O Renan Castro para mim é melhor do que o Emerson, que é mais ofensivo, né? Mais explosão, e isso deixa uma avenida nas costas mesmo, tá? Então, se eu tivesse que mudar um lateral do Guarani, eu mudaria o esquerdo, não o direito. Acho que o problema do Guarani foi o lado esquerdo da zaga, o lado esquerdo da defesa, né? 14 gols sofridos no Paulista, 11 pelo lado esquerdo. É que eu não fiz esse levantamento da Série C, mas também tivemos bastante, né? Acho que é algo a se pensar, tá? Quem já nos acompanha há mais tempo sabe da nossa opinião aqui sobre o Emerson, né? Também torço, viu? Torço bastante, tá? Só para registrar aqui a mensagem do nosso YouTube, acho que é o Tomás, né? O Tomás, que eu já li aqui também do chat. Olá, Rádio Planeta Guarani, estou acompanhando aqui de Águas de Lindóia. Grande abraço, Deus abençoe a noite de todos os bugrinos sempre. Valeu, Tiagão. Um abraço para você, irmão. Tamo junto sempre. Obrigado por estar conosco, viu? Vambora. Agora vamos descansar, ó. Faltam mais 2 só, tá? Mais 2 programas aqui no YouTube, terça-feira e quinta-feira da semana que vem, tá? E aí a gente vai dar aquela paradinha. Você é nosso convidado para o Radiosnet, né? Se você quiser acompanhar a nossa programação, aplicativo Radiosnet. Coisa de velho, mas os velhos gostam. Vambora, vamos junto, vamos falar do Guarani, né? Obrigado, gente, sempre. Obrigado muito pelo carinho de vocês aqui na participação, na interação, nas mensagens. Eu gosto muito desse formato também, gostei. Essa interação é um pouco diferente, né? Vou até registrar aqui, falei que era a última, mas chegou mais uma aqui, mais algumas aqui. O professor Carlos Eduardo, o Emerson é jogador com 3 zagueiros, concordo. O Fernando Bugrino Feiticeiro, com 2 volantes bons de marcação, Igor Pereira e o William Farias, dá para jogar com o Emerson atacando mais. Não sei. Aí precisa estudar muito a cobertura, né? E acho que a prioridade do volante nesse momento, nessa estruturação de jogo do Guarani, talvez não seja cobrir buraco de lateral, não, viu, Fernando? Eu tenho muito medo disso, tá? Vambora. Obrigado, gente. Obrigado muito. É muito legal esse formato, bem legal. Aqui o programa é diferente, né? Aqui não dá para passar muito conteúdo, para debater muito, não. É mais bater um papo mesmo, interagir, ler chat, registrar passagem, deixar abraços para todo mundo e falar do Guarani, que é a nossa grande paixão, né? Muito legal. A gente já promoveu várias entrevistas aqui, espero que vocês tenham gostado. Tá? Semana que vem a gente volta aqui no YouTube, né, para os últimos 2 programas dessa série. Depois a gente estuda o que vai fazer, tá? E tá chegando a hora do Guarani voltar a campo. Então todo mundo já se animando aí, né? Vamos voltando devagarzinho, se interessando pelo Guarani, tá? Ó, muito obrigado a todos pelo carinho das mensagens no chat. Muito obrigado a você que só assistiu, não deu para ver ao vivo, tá na reprise aí, tá vendo depois. Obrigado. Até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente! Valeu demais!